Um homem que fazia os passageiros de um ônibus da aviação Galo Branco reféns lá na Ponte Rio-Niterói, na manhã de hoje, foi morto por atiradores de elite da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O sequestro se iniciou por volta das 5h30 da manhã, durou cerca de 4 horas. Os passageiros foram libertados e nenhum refém ficou ferido. A ponte acabou de ser liberada, né? Agentes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, do BOP, né? Que é o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio, e o Corpo de Bombeiros cercaram o veículo que ficou parado, né? O sequestrador, ele foi atingido por um atirador de elite, foi socorrido depois ao hospital, mas no hospital foi constatado o óbito desse atirador. Na tela tem imagens aí, pode encher a tela, João, eu vou explicando para o ouvinte da Praia FM. O sequestrador estava com uma máscara feia, dessas de caveira, do nariz para baixo, e fez terror, né? Ele tinha esticado linhas por cima do ônibus, aparentemente com combustível por cima do bagageiro, e ele ameaçava botar fogo. Ele falava que aquilo era combustível, né? Não tem todas as informações completas, né? Ele acabou de ser baleado e, enfim, pôs fim à angústia de quem estava lá dentro, né? Com medo de morrer. E os atiradores de elite acabaram com esse caso aí, e agora começa a discussão na rede social, né, Enio Xavier? Já começou? Já começou a discussão na rede social, falando que houve excesso, que não era bem assim. Agora, será que o cara, para você, Enio Xavier, um atirador de elite que salva a vida, né, diferente daquele caso lá dos anos 90, onde o cara sequestrou o ônibus e a polícia invadiu, acabou matando um passageiro, né? Uma fatalidade. Nesse aqui houve o êxito total, né? Todos os passageiros, ninguém ficou ferido, só o criminoso, só o sequestrador morreu. Para você, Enio Xavier, ele é um herói ou ele é um abusador da autoridade dele? Olha, a lógica indica que numa situação como essa, quem deve estar sendo objeto de especial proteção são os reféns, que não podem fazer nada, estão ali sendo vítimas de um indivíduo criminoso. Claro que a polícia tem que fazer o máximo possível para proteger os reféns, e só os reféns, eliminando, nesse caso, a ameaça. Se a eliminação da ameaça passar pela eliminação do indivíduo, do criminoso, de forma a abater e tirar a vida dele, que seja. Porque existem ali, ou existiam nesse instante, muitas outras vidas a serem protegidas. Aliás, o direito é claro em relação a isso, né? Você tem que julgar aqui, nesse instante, fazer uma avaliação, que bem que você está protegendo. Ora, a polícia estava protegendo a vida, que é o bem, de dezenas de pessoas que estavam dentro desse coletivo. Não dá tempo para perguntar se a arma é de verdade, se não é, se tem gasolina ou não tem, se o indivíduo vai ou não vai matar as pessoas, não vai cumprir as ameaças que está fazendo. A regra e não é no Brasil, não, é no mundo inteiro, em qualquer lugar, uma pessoa com mínimo de sanidade vai entender. A regra é abater o indivíduo que está causando a ameaça. E só. O que tem para fazer nesse caso? A polícia agiu, a princípio, porque eu estou vendo até as notícias que chegaram para nós até agora, agiu com extrema prudência, cautela e precisão. Eu queria saber a opinião dos nossos internautas aí, dos nossos espectadores, né? Você pode mandar um áudio ou uma mensagem de texto com seu nome e o seu bairro para o 013 99 666 1000. Eu vou repetir aqui para quem está escutando, 013 99 666 1000. Eu estava escutando, só complementar, doutor, estava escutando, na verdade, a fundamentação jurídica, né, que embasa uma ação dessa, dado o risco iminente, né, o policial agiu em legítima defesa de terceiros, né, que eram as pessoas que estavam no risco iminente, no estrito cumprimento do dever legal dele, que é de resguardar a vida da população. Roberto, o pessoal da rádio não está vendo, mas quem está na TV está vendo. Vocês viram a face do indivíduo, como ele está mascarado,
todo o terror que ele está fazendo, o que você espera? Que o atirador de elite levasse flores para ele? Olha, por favor, libertem os passageiros. A gente já viu isso dar errado, né? Você vai esperar uma invasão para conter, e a gente já viu que deu errado? Acho que assim, quando um sujeito toma uma atitude dessa, ele sabe o risco que ele está se expondo. Exatamente. Então, assim, realmente é o que vocês falam do direito, tem que preservar a vida daquelas pessoas. Agora, quando ele resolveu fazer isso, ele estava colocando a vida dele em risco. E a população do Rio de Janeiro está mais do que ciente, né, da nova política adotada pelo governo do Estado em relação à criminalidade, em relação a esse tipo de ocorrência. O governador lá do Rio de Janeiro, Witzel, já falou várias vezes, né? Olha, muda de caminho. Se você encontrar com a polícia, tiver de fuzil na mão, você vai perder sua vida. Ele falou isso claramente. Se você atentar contra a população, você vai perder sua vida. Então há um apoio, né, firme do comando, que é, claro, em última instância, do governador do estado, para que ações dessa natureza, não é, sejam, né, rechaçadas na medida do perigo que elas representam para a sociedade. O governador Wilson Witzel, ele já chegou na ponte. Na entrevista que ele deu logo após o término da ocorrência, ele falou que vai promover os atiradores, se eu não me engano são 2 atiradores que estavam ali enquadrando o indivíduo antes do tiro. Eles serão promovidos por bravura. E, na minha opinião, está certo, para incentivar que mais profissionais da segurança, não que matem, mas que protejam o cidadão de bem, que tenham coragem de investir contra os criminosos, né? Se o cara tá com um fuzil na mão, se ele tá sequestrando um ônibus, cara, ele que procurou o fim dele. Se ele quisesse outro fim, ele tava ou com a Bíblia indo para a igreja, ou indo trabalhar, ou com um caderno embaixo do braço indo estudar. Sequestrando o ônibus, com um fuzil na mão, seja fazendo o que for, raio que o parta, o cara procurou o destino dele. E, na minha opinião, Enio Xavier, talvez esse tenha sido, num caso desse que o cara assumiu todo o risco, o melhor desfecho, porque aí o cara vai preso, vai dar uma despesa do caramba pro Estado, e ele tava lá, não tem dúvida, não é suspeito, é o criminoso, ele assumiu todo aquele risco. Um cara desse preso custa quanto pro Estado, Enio Xavier? Mais de R$3.500 por mês. A conta um dinheiro básica, que, que pode, né, ir lá investir numa educação para outras crianças não caírem nessa besteira aí. Então, eu espero que o governador de São Paulo, né, que o Dória, quem eu tenho muito apreço também, que ele já está, conversando com o pessoal da polícia, como eu estava comentando que eu tive lá na rota, já vê que o pessoal está com mais tranquilidade em agir, né? Não que o governador tenha dado carta branca, não é isso, mas já não usa tudo. Eu até perguntando lá para o pessoal da rota, falei, quando o Guarujá, o Morro dos Macacos, aí um capitão lá falou assim, toda vez que a gente desce para fazer a operação lá no Guarujá, no Morro dos Macacos, mata 1, 2, porque a gente é recebido a tiro, aquela complicação, então a gente até evita de ir. Então, olha só como é que chega. A polícia evita de fazer o trabalho dela para não entrar em conflito com o bandido, porque pode ocasionar morte. Mas espera um pouquinho, quem está errado? É o bandido que está recebendo a polícia a tiro, e não a polícia que está fazendo o trabalho dela. Exatamente. A gente tem que desinverter essas lógicas aí. Eu acho que o Brasil está entrando nesse caminho. Eu espero que desinverta isso daí, que a polícia possa trabalhar, agir e dar paz e tranquilidade para nós cidadãos de bens. O problema todo, na minha opinião, não sei se vocês comentaram. Você comentou a notícia da ativista judicial, que não é juíza coisa nenhuma, Enio Xavier? Não. Eu mandei para você no WhatsApp uma juíza que desconsiderou, ela desconsiderou a reforma trabalhista. Ela fala que a lei não é legítima. Por que eu estou falando da reforma trabalhista num caso de ação policial? A questão da segurança jurídica que os policiais têm que ter para agir. Eles têm que ter o respaldo do Estado, o respaldo da lei para poder cumprir com o dever deles. Porque se ele se envolve numa ação dessa, o Ministério Público resolve processar ele por homicídio, quem sempre pagou o advogado foi o próprio policial. Então ele que vai arcar com as custas desse processo, que às vezes se arrasta por 10 anos, com medo de ser preso, perder a função.
Então é nesse ponto que eu falo, tem que ter segurança jurídica, tem que ter instrumentos que resguardem a ação policial para que esses policiais não sejam enxovalhados perante a justiça, percam seus bens, percam sua liberdade por ter simplesmente cumprido o seu dever, né? A gente está vivendo no ponto da justiça, na minha opinião aqui, eu não tenho dúvida disso, tempos muito sombrios, muito sombrios.